Oi, gente. Quero aproveitar o tédio da tarde de sábado na cidade de Lorena, o tédio do isolamento. Eu, inclusive, isolei-me 2 vezes, porque estou, neste momento, num dos poucos refúgios que ainda me restam neste mundo, para fazer mais uma conversa, breve, como sempre, dessa vez sobre a estética barroca. E, aliás, prestem atenção na palavra que eu usei. Eu disse conversa. Longe de mim o tom professoral, sempre ávido por ensinar. Não. Eu gosto de literatura e gosto de falar sobre ela. Só. Trata-se de uma conversa. Pois bem, vamos a ela. No ano de 1672, na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em Roma, um padre chamado Antônio Vieira fez um sermão que ficaria conhecido como Sermão da Quarta-feira de Cinza. Aliás, um dos sermões presentes hoje na lista de livros da Unicamp. Sermão da Quarta-feira de Cinza. Pois bem, ele estrutura o seu sermão sobre um trecho do Gênesis que diz o seguinte, em bom latim: memento homo quia pulvis est et in pulverim reverteris. Em bom português, lembra-te, homem, és pó, e em pó te hás de tornar. Segundo o próprio padre, um pedacinho desse trecho é facilmente aceitável, que nós morreremos, nos tornaremos pó, é evidente. Ele mesmo cita os túmulos dos papas como exemplo dessa verdade. No entanto, esse mesmo trecho do Gênesis também traz um pedacinho que é difícil aceitar. O pedaço que diz: és pó. És pó? Já no presente? Como eu, falando, gesticulando, já sou pó? Pois o padre Antônio Vieira, um dos maiores argumentadores conceptistas da língua portuguesa, monta o sermão para convencer o ouvinte de que sim, evidentemente um padre concordará com o texto sagrado. Sim, já somos pó, mesmo vivos, andando, falando e gesticulando. E há um trecho do processo de argumentação do padre Antônio Vieira neste texto que eu acho deslumbrante, um maravilhamento. É o trecho que diz o seguinte: esta nossa chamada vida não é mais que um círculo que fazemos de pó a pó. Do pó que fomos ao pó que havemos de ser. Uns fazem o círculo maior, outros menor, outros mais pequeno, outros mínimo. E aí vem uma citação em latim. De útero translatus ad túmulo. É aquele que vai do útero para o túmulo, o recém-nascido morto. Mesmo nesse caso, há um círculo de pó a pó, segundo o padre, evidentemente. Mas ou o caminho seja largo, ou breve, ou brevíssimo, como é círculo de pó a pó, sempre e em qualquer tempo da vida, somos pó.
Quem vai circularmente de um ponto para o mesmo ponto, gente, repara na profusão de antíteses, de contradições. Quanto mais se afasta dele, tanto mais se chega para ele. E quem, quanto mais se afasta, mais se chega, não se afasta. O pó, que foi nosso princípio, esse mesmo, e não outro, é o nosso fim. E porque caminhamos circularmente deste pó para este pó, quanto mais parece que nos afastamos dele, tanto mais nos chegamos para ele. O passo que nos afasta, esse mesmo nos chega. O dia que faz a vida, esse mesmo a desfaz. E como esta roda que anda e desanda juntamente, sempre nos vai moendo, sempre somos pó. A capacidade exuberante de argumentação do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira é o nome mais importante do barroco em Portugal, embora também tenha vivido bastante tempo no Brasil, em Salvador, pregando nas igrejas brasileiras. Estou pensando também, para iniciar a conversa, numa escultura, outro deslumbre, outro maravilhamento, numa escultura que se encontra, neste momento, na igreja de Santa Maria della Vittoria, também em Roma. A própria igreja é uma obra de arte barroca, construída, aliás, no século XVII. Quando você adentra a igreja e percebe aquele verdadeiro assalto aos sentidos que o barroco nos proporciona, você vai caminhando na direção do altar e, de repente, ao longo do caminho, se você tiver a sapiência de olhar para a parede à esquerda, você irá se deparar só com o êxtase de Santa Teresa, do Gian Lorenzo Bernini, um dos nomes centrais da arquitetura barroca, da escultura barroca, lá na Itália, no século XVII. Uma santa em êxtase, de novo, a antítese, a contradição. Quero lembrar que o homem do século XVII, em outras palavras, que o homem barroco, deparou-se com um impasse. Atenção para a palavra, impasse. E o barroco nasce desse impasse. Por um lado, aquele homem tinha a concepção antropocêntrica herdada, naquele momento, do século XVI, ou seja, do século renascentista. Por outro lado, aquele mesmo homem também tinha a concepção teocêntrica, sendo imposta, naquele momento, pela Contra-Reforma, promovida pela Igreja Católica. E na incapacidade de caminhar para um lado ou para o outro, esse homem do século XVII, ouçam o verbo, esse homem vai tentar conciliá-los. E é justamente dessa fusão de polos opostos da vida que nasce o barroco. Por isso, a antítese, a contradição, digamos assim, é a alma
da estética barroca. Aliás, eu gostaria, neste momento, para chegarmos às outras características dessa estética, de fazer uma comparação com o ser humano. Porque existe uma coisa nessa vida que me desgosta profundamente, mais do que as outras. É perceber a indiferença da maioria das pessoas pela arte. Quem faz a arte, quem pare aquilo tudo, somos nós. É o ser humano. E se existe nessa vida uma seara na qual o ser humano pode se mostrar por completo, por inteiro, é justamente a arte. O que eu quero dizer é que estudar a arte, na verdade, é estudar o ser humano. Estudar a arte, na verdade, é um processo de autoconhecimento. Vamos à comparação. Quando nós estamos desequilibrados e o barroco perde o equilíbrio por causa dessa tentativa de fusão dos contrários, nós temos a tendência, e certamente temos, vocês hão de concordar, nós temos a tendência de ter atitudes exageradas. Gente, a arte também. A figura de linguagem do exagero, vocês sabem, é a hipérbole. É outra das características da estética barroca. Antítese, hipérbole. Cheguemos à terceira. Quando nós estamos desequilibrados, nós temos a tendência de ter atitudes, ouçam a palavra, transgressoras, para provocar, para agredir. A figura de linguagem que transgride, que inverte a ordem direta das frases, você olha para a frase e não sabe dizer onde está o sujeito, onde está o complemento. Qual é? O hipérbato. Antítese, hipérbole, hipérbato são figuras que ajudam a desequilibrar o texto, a torná-lo mais próximo de Dionísio do que de Apolo. O barroco, tão diferente do classicismo, o barroco é um movimento dionisíaco. Quando nós estamos desequilibrados, é claro que nós temos mais tendência a ser pessimistas a otimistas. O barroco é profundissimamente pessimista. Só que aqui entra um detalhe que não pode passar em branco. Sobretudo na literatura, o pessimismo barroco se expressa, se mostra quase sempre por meio de uma mesma ideia. A ideia de que a vida passa rápido, acaba logo. Quando menos percebemos, tudo morreu. E há 3 expressões sinônimas que trazem essa ideia. Efemeridade da vida, fugacidade da vida, transitoriedade da vida. As 3, portanto, veiculando a ideia de que a vida morre rapidamente. E com isso, a depender do artista, alguns sim, outros não, nós desembocamos na última grande característica da estética barroca. A constatação, eu repito, a depender do artista, de que, já que a vida morre rápido, aproveitemos enquanto é tempo.
E vários, neste momento, devem estar pensando na famosíssima expressão latina carpe diem. Carpe diem, colha o dia, aproveite a vida. Mas que fique claro, o carpe diem clássico, o carpe diem horaciano, é um carpe diem apolíneo, racional, equilibrado, moderado. É um carpe diem prudente. Devemos aproveitar a vida trilhando o caminho do meio. O carpe diem barroco é um carpe diem dionisíaco, urgente, desesperado, desequilibrado, intenso. Ou seja, no fundo, trata-se, na verdade, de uma característica diferente do carpe diem que os clássicos pregavam. Você tem aí um pequeno compêndio das características mais importantes da estética barroca. Eu iniciei essa conversa citando Padre Antônio Vieira, português, e gostaria, neste momento, de passar para um brasileiro do século XVII, evidentemente. Quero lembrar que a estética barroca foi a primeira organizada, digamos assim, que aconteceu no Brasil. A nossa arte praticamente começa com a estética barroca. Outra coisa, percam a ingenuidade de achar que o barroco no Brasil só aconteceu no século XVII, no século XVIII. O barroco sempre esteve vivo na arte brasileira. Estou pensando, neste momento, naquele que talvez seja o maior compositor de música erudita já nascido no Brasil. Refiro-me a Heitor Villa-Lobos. Gente, a influência do barroco nas composições dele é simplesmente incontestável. Não é à toa que foi ele que compôs as baquianas brasileiras. Estou pensando também naquele que talvez seja o maior diretor de cinema que um dia nasceu nesse país. Estou pensando, neste momento, na cinematografia do Glauber Rocha. Gente, um artista barroco. O primeiro filme do Glauber Rocha, de 1964, que ele fez, aliás, com 23 anos, chama-se Deus e o Diabo na Terra do Sol. Um cinema evidentemente barroco. Depois ele foi fazer O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Se esse título não for barroco, eu sinceramente não sei classificá-lo. Algumas composições do Caetano Veloso, evidentemente barrocas. O barroco está vivo. O barroco no Brasil jamais deixou de ser contemporâneo. Agora, se pegarmos o século XVII, o maior artista barroco do Brasil no século XVII foi aquele poeta chamado, vocês sabem, Gregório de Matos, cuja obra, neste momento, está na FUVEST. E, portanto, vamos a ele. Tenta imaginar um poeta brasileiro, baiano, de personalidade dionisíaca, até carnavalesca, vivendo no século XVII. Será que eu preciso dizer que a vida dele foi atormentada?
absolutamente desregrada. O Gregório foi para Portugal, formou-se em Direito, em Coimbra, e chegou a trabalhar muitos anos nessa área, em Lisboa. Casou-se, ficou viúvo, e um dia, dizem que por causa de uma desavença com o rei, ele foi obrigado a voltar para o Brasil, para Salvador, a cidade em que ele tinha nascido. Aí ele se casa uma segunda vez com Maria dos Povos e tenta trabalhar na área da advocacia. Esquece. O seu lado carnavalesco, dionisíaco, vai enfim aflorar fortemente. O Gregório abandona a esposa, abandona a profissão e passa a viver como violeiro, apresentando-se de vila em vila, muita mulher, muita bebida, muita briga. Como eu disse, uma vida absolutamente desregrada. E compondo, ao mesmo tempo, seus poemas, e dentre estes, poemas satíricos, ferinos, debochados, agressivos. Não é à toa que o Gregório ficaria conhecido em Salvador como Boca do Inferno, até o momento em que decidem prender o Gregório. Ele é preso e é exilado. Mandam o Gregório para Angola, de onde ele pode retornar anos depois, mas não para Salvador, para Bahia. Ele acaba voltando para Pernambuco, mas morre logo depois. Parece que ele voltou da África com uma febre, ninguém sabe ao certo do que se trata, talvez malária, e ele morre por causa dessa febre. Tem uma coisa que eu gosto de colocar nas minhas conversas sobre poesia, e quando eu digo isso, tem gente que acha que eu estou brincando. Não, eu estou falando sério. Todo poeta tem raízes esquizofrênicas. Todo poeta consegue eficientemente e às vezes doloridamente desdobrar a sua personalidade. O poeta é capaz de se colocar na pele do outro, transmutar-se em outro, como um esquizofrênico. O Fernando Pessoa levou isso às últimas consequências, dando nome, dando biografia para as personalidades que nasciam. Mas esse processo de desdobramento da personalidade já pode ser percebido, por exemplo, num poeta como Gregório de Matos, porque ele compôs diversos tipos de poesia e tipos absolutamente diferentes entre si. E eu gostaria, neste momento, de começar pelo tipo de poesia que levou Gregório para a prisão, pela poesia de caráter satírico, a crítica quase sempre com humor, tirando sarro, debochando, ironizando. E para representar a vertente satírica da poesia gregoriana, eu gostaria de ler um poema que se chama A Despedida do Mau Governo que Fez Este Governador. Os títulos dos poemas do Gregório quase sempre são títulos de caráter explicativo, como se fosse a exposição do assunto, do tema daquele poema. E que fique claro, neste momento estou retirando todos os textos que serão lidos deste livro, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, que se encontra na lista da FUVEST.
uma das autoridades políticas mais importantes do Brasil, no final do século XVII, chamava-se Antônio de Souza Menezes. Antônio de Souza Menezes, um administrador, evidentemente português. Este poema é para ele. Gente, vamos ao texto. Senhor Antão de Souza de Menezes, quem sobe a alto lugar que não merece, homem sobe, asno vai, burro parece, que o subir é desgraça muitas vezes. A fortunilha, autora de entremeses, o nosso destino sempre pregando pequenas peças na gente, transforma em burro o herói, que indigno cresce. Desanda a roda e logo o homem desce, que é discreta a fortuna, o destino, em seus reveses, em suas surpresas. Homem sei eu que foi, vossa senhoria, quando pisava da fortuna a roda. Quando você pisava a roda da fortuna, você era um homem digno. Burro foi ao subir tão alto clima. Subir tão alto fez mal para você. Talvez você não tenha a dignidade necessária para um cargo tão elevado. Pois vá descendo do alto, onde jazia, onde estava, verá quanto melhor se lhe acomoda ser homem embaixo do que burro em cima. Gente, ridicularização das autoridades, disseminação de preconceitos, não é à toa que ele era conhecido como Boca do Inferno. O Gregório satírico muitas vezes cai fortemente no preconceito contra os negros, contra as mulheres, muitas vezes contra os pobres, embora vivesse, evidentemente, em estreito contato com eles. Esse Gregório desbocado é o Gregório da poesia satírica. É o Gregório que dará motivos a certas pessoas para ser preso, certo? É engraçado, né, falar que um poeta foi preso por causa da poesia que praticava. Esvaziou-se, desgraçadamente, a partir do século XIX, a função social da poesia. Eu posso, neste momento, compor um poema destruindo, por exemplo, uma autoridade política. Este poema existir ou não faz, neste momento, a mínima diferença. Um texto como esse corria, de fato, de mão em mão, de boca em boca. O Gregório era violeiro. Alguns poemas dele, alguns satíricos, eram cantados. Ou seja, o poeta, de fato, atrapalhava. Quero lembrar que não existia imprensa no Brasil do século XVII. E, portanto, o poeta acabava servindo como uma espécie de imprensa. Mas esse mesmo Gregório desbocado, ferino, também se apaixonava. E que fique claro, apaixonava-se facilmente. Como, aliás, todas as pessoas mais dionisíacas. E esse Gregório apaixonado vai compor, evidentemente, um outro tipo de poesia, que chamamos de poesia lírico-amorosa. Lírico-amorosa. E para representar a poesia lírico-amorosa do Gregório de Matos, eu trouxe um texto chamado Pintura Admirável de uma Beleza. Ele vai falar com uma mocinha chamada Catarina. Vês esse sol de luzes coroado? Em pérolas a aurora convertida?
Vês a lua de estrelas guarnecida. Vês o céu de planetas adorado. Ele descreve as belezas do céu para depois falar: esquece o céu. O céu deixemos. Vês naquele prado a rosa com razão desvanecida, orgulhosa, presunçosa. O cravo, a açucena, por alva presumida, orgulhosa da brancura dela, da pureza dela, presumida. O cravo, por galã lisonjeado. Gente, mesma coisa. Deixa o prado. Vem cá, minha adorada. Vês desse mar a esfera cristalina em sucessivo orvalho desatada? Parece aos olhos ser de prata fina. Vês tudo isto bem, pois tudo é nada à vista do teu rosto, Catarina. Gente, vejam se parece o poeta do texto anterior. Esse poeta a serviço da exaltação da beleza feminina, da grandeza feminina. Esse poeta apaixonado também é o Gregório de Matos. Gregório morou, como eu disse, bastante tempo em Portugal. Evidentemente, leu Camões. Evidentemente, foi influenciado pela poesia camoniana. E eu acho que a influência do Camões na poesia do Gregório é mais perceptível no próximo tipo de poesia que o Gregório também escreveu. Ele reserva uma parte da poesia dele para pensar sobre as tristezas da vida. Esse Gregório mais reflexivo, meio filosófico, é fortemente influenciado pela poesia camoniana. E para representar a vertente lírico-reflexiva da poesia do Gregório, eu trouxe um texto que se chama No Fluxo e Refluxo da Maré, encontra o poeta incentivo para recordar seus males. Fluxo, refluxo. Imagine que você está na frente do mar e o movimento da maré vem, vai, o leva a uma certa reflexão sobre a vida. É o poema. Não preciso toda hora fazer referência às antíteses fortemente presentes nos textos. A alma do barroco, gente. E aqui, para piorar, o pessimismo. Né? Pessimismo presente de forma "6 horas enche e outras tantas vaza, enche, vaza, a maré pelas margens do oceano, e não larga a tarefa um ponto no ano, porquanto o mar rodeia e o sol abrasa. Desde a esfera primeira opaca ou rasa, a lua com impulso soberano, agora vem, na minha opinião, uma das imagens mais estranhas de toda a poesia do Gregório de Matos. Eu confesso para vocês que quando eu leio essa imagem, me vem à cabeça algumas imagens, vejam só, da vanguarda expressionista, lá do século XX. Uma imagem forte,
agressiva, quase uma caricatura, uma imagem meio escatológica. Às vezes, essa predileção pelo excesso, pelo exagero, pelo impacto, pela dissonância, levava o barroco a certas imagens impensáveis na estética clássica. Vamos a ela. A lua, com impulso soberano, engole o mar por um secreto cano, e quando o mar vomita, o mundo arrasa. Gente, Camões, mudam-se os tempos, muda-se a vontade, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Gregório de Matos, a influência. Muda-se o tempo e suas temperanças. Até o céu se muda, a terra, os mares, e tudo está sujeito a 1000 mudanças. Se tudo muda, que mude também a minha tristeza, o meu pesar. Não, aí não. Só eu, que todo o fim dos meus pesares eram de algum minguante as esperanças, nunca o minguante vi de meus azares. Você tem aí um Gregório mais voltado ao pensamento, à reflexão sobre a vida e principalmente sobre as tristezas que nos marcam nessa vida. Um Gregório, como deu para perceber, influenciado pela poesia camoniana. Às vezes, esse homem se arrependia da vida que levava, uma vida, como eu disse, absolutamente desregrada, abandona a esposa, vira violeiro. E nesses dias de arrependimento, Gregório fazia, gente, um poema lírico-religioso, buscando salvação, pedindo perdão, argumentando com Deus, com Cristo, para conseguir a salvação. E olha, que fique claro, esse Gregório arrependido, lírico-religioso, é profundissimamente católico, contra-reformista. Há um poema religioso do Gregório que eu, particularmente, acho deslumbrante, o jogo que ele faz com as palavras, a imagem de Cristo na cruz. E é justamente esse que eu gostaria de ler para representar a vertente lírico-religiosa que ele também escreveu. Esse homem cuja personalidade se desdobrava em tantas. Não foi só o Fernando Pessoa. Buscando a Cristo. A voz correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. Gente, contradição, antítese, paradoxo. A imagem dos braços abertos sugere braços em liberdade para recebê-lo, mas no verso seguinte, cravados. A vós, divinos olhos, eclipsados de tanto sangue e lágrima, abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. Despertos, fechados, estamos no barroco. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vertido para ungir-me, a vós, cabeça baixa, para chamar-me, a vós, lado patente, quero unir-me, a vós, cravos preciosos, quero atar-me para ficar unido, atado e firme.
O Gregório religioso muitas vezes argumenta em busca da salvação, e a palavra argumento me faz pensar no início da conversa que estamos tendo. Me faz pensar no padre Antônio Vieira. O Gregório religioso também é, muitas vezes, conceptista. Eu usei essa palavra no início da conversa, quero lembrar que o conceptismo é um dos estilos pelos quais a arte barroca pode se expressar. Trata-se de um estilo mais ligado à argumentação, à dissertação, ao labirinto de conceitos. Quando você se deparar com um verdadeiro labirinto de ideias, de argumentos, de conceitos, esteja desconfiado de tratar-se de um texto conceptista. E aproveitando que toquei neste ponto, neste momento, quero lembrar que o outro estilo da estética barroca se chama cultismo. Cultismo. Já o cultismo é um texto que se liga mais a processos descritivos e que trazem fortemente um verdadeiro jogo de palavras, a sonoridade delas, a musicalidade delas, sendo colocadas em primeiro plano. Isso é típico de textos cultistas. O cromatismo, as cores sugeridas por certas palavras, esse brincar com as palavras, que está presente, sim, em grande parte da poesia, em muitos textos literários, esse brincar com a palavra é o centro do texto cultista. Eu comprei, não faz muito, um livro chamado Jardim de Camaleões. Olha o subtítulo. Certo? O barroco está vivo. No Brasil, então, nem se fala. E há aqui, trata-se de uma seleção, mas há aqui uma poeta que eu gostaria muito de encontrar neste momento. Uma poeta mexicana chamada Coral Bracho. Coral Bracho. Há um texto dela, um poema dela, neste livro, chamado Água de Bordas Lúbricas. É um texto cultista, essencialmente descritivo, o brincar com a palavra no primeiro plano, o jogo da sonoridade, por exemplo, água de medusas, água láctea sinuosa, água de bordas lúbricas, sensuais, excitadas, espessura vitrificante, deliquescência entre contornos deleitosos, água suntuosa de involução, de languidez, em densidades plácidas, água sedosa e plúmbea em opacidade, em peso mercurial, água suspensa, água lenta, a alga aquática dos brilhos, nos úberes do gozo, a alga, o hálito de seu cimo, sobre o silêncio arqueante, sobre os istmos do basalto, a água, o hábito de seu roçar, seu deslizar, água-luz, água-peixe, a aura, a ágata, seu transbordar luminoso, fogo rastreante, o alce fugidio. Percebeu, gente, como o jogo de palavras, o brincar com a sonoridade delas, com as sugestões delas, num texto como esse, vem para primeiro plano? Um texto essencialmente descritivo, é um texto cultista, diferente do conceptismo, que se concentra na argumentação.
E para fechar essa nossa conversa, que talvez já esteja se estendendo um pouco demais, o mesmo Gregório que ontem, porque estava arrependido, compôs um poema lírico-religioso, hoje, mais lúbrico, para usar a palavra do poema da Coral Bracho, compôs um poema fecenino, pornográfico. Você tem aí outra vertente da poesia gregoriana, essa mais próxima, voltamos a nos aproximar da poesia satírica. Trata-se também de um Gregório mais desbocado, mais agressivo, mais provocador, de um Gregório boca do inferno. E para representar a vertente fecenina, pornográfica da poesia do Gregório, eu trouxe aqui um poema que ele dedica a uma das prostitutas que ele conheceu, chamada Vicência. Gente, o título, A Mulata Vicência, amando ao mesmo tempo 3 sujeitos. Bom, vamos ao texto. Com vossos 3 amantes me confundo, Vicência, mas vendo-vos com todos cuidadosa, entendo que de amante e amorosa podeis vender amor a todo o mundo. Se de amor vosso peito é tão fecundo, e tendes essa entranha tão piedosa, a entranha dela, gente, a entranha tem piedade da sede masculina, por isso se oferece a todos. Vendei-me de afeição uma ventosa que é pouco mais que um selamim sem fundo, cabe bastante ali dentro. Se tal compro e nas cartas a verdade, eu terei quando menos 30 damas, pois infunde, passa vosso amor pluralidade, estar com você, estar com várias ao mesmo tempo. E dirá quem me vir com tantas chamas que Vicência me fez a caridade, porque o leite mamei das suas mamas. Você tem aí um exemplo do Gregório fecenino, bem desbocado, bem próximo do primeiro Gregório dessa sequência, do Gregório satírico. Que fique claro, esse homem também compôs o que chamamos de poesia encomiástica. A palavra encomiástica significa encomenda. O Gregório muitas vezes aceitava fazer poesia por encomenda. Trata-se, evidentemente, de uma vertente menos importante da poesia dele. E essa, eu sinceramente não estou com vontade de ler. Apenas citei para que não passasse em branco. Tudo bem, gente? Você tem aí a estética barroca. Uma pequena conversa. O dia já vai anoitecendo. Uma pequena conversa para vencer essa tarde de sábado sobre a estética barroca. Queria recomendar como complemento para essa aula as Baquianas do Villa-Lobos, arte brasileira do mais alto nível, e embora tenha sido composta no século XX, a influência do barroco é explícita em cada nota do Villa-Lobos, a intensidade, o excesso. E queria recomendar também, não sei se está aqui, recomendar também, eu acho... encontrei. Só um instante. Gente, um dos pianistas mais impressionantes
do século XX, um canadense chamado Glenn Gould, interpretando as variações Goldberg do Bach. Música barroca, e aqui nesse caso, pelas mãos, vamos para a palavra, pelas mãos de um gênio. De um gênio. Se puderem, façam também um passeio lá no YouTube, dá para fazer um passeio pela igreja de Santa Maria della Vitória para contemplar aquele deslumbre do Bernini, o êxtase de Santa Teresa. Um beijo para todos e obrigado por me ajudarem a vencer mais uma tarde. Até a próxima, gente. Um grande abraço a todos.